aquilo que eu mais pratiquei, o fundamento que eu recebi, eu lembro até a época da minha vida, tá perfeito, tá? Entre meus 22 e 23 anos, foi uma época que eu recebi um fundamento muito poderoso na minha vida. E isso começou a me levar a um novo nível com Deus. E através disso que eu aprendi, eu comecei a ter vitória sobre qualquer obra da carne, sobre qualquer obra do inferno. Existe um caminho perfeito para vocês andarem. Eu quero ensinar esse caminho para vocês. Só que é necessário que vocês ouçam e abram o coração de vocês, o entendimento, para que seja construído algo na sua vida aqui. Eu vou trabalhar numa construção em vocês. Hoje eu vou começar a colocar fundamentos e depois vou começar a trabalhar na sua edificação todo domingo aqui dentro. Você vai ver que tudo é possível, aquilo que Deus fala para a sua vida. O Senhor jamais ele falaria algo para você que Ele não te desse uma condição e um caminho para que você alcançasse isso. Jamais. Então nós vamos começar a sentar algo e nós vamos ser práticos nisso. Fala, santificação, ela é prática. Fala, vida no Espírito é prática. Bom, se você pegar o que eu vou te falar para você, aprender, você vai começar a enxergar isso, tudo que eu vou falar em ângulos diferentes na sua vida, que eu vou começar a ensinar hoje. Você vai ver que daqui a alguns meses, você não será mais a mesma pessoa. É impossível você ser a mesma pessoa se você praticar o que eu vou te ensinar. Vamos começar a trabalhar bastante sobre vida no Espírito e o caminho da nossa transformação. Deus nos deu uma múltipla graça aqui no nosso ministério, que eu sou muito grato a Deus por isso. Se você observar, Deus deu uma abundância de sabedoria e ensinamento, uma unção graciosa em todas as áreas espirituais aqui no nosso ministério. Hoje podemos ensinar sobre o ministério de cura, de milagres, de libertação, sobre o ministério profético, apostólico, vida no Espírito, libertação, todos os aspectos. Mas o mais fundamental de tudo é o que eu vou te ensinar hoje aqui. Amém, amém. Bendito seja o Senhor que tem nos agraciado com tanta graça aqui nesse lugar. Amém. Eu gostaria que sempre você estivesse orando, vocês orassem para que todas as barreiras do inferno caíssem por terra. O Senhor mostrou que há camadas demoníacas, satânicas, que luta contra o que eu prego aqui. Porque é muito poderoso, é muito eficaz. Não porque eu estou falando por mim, segundo a graça de Deus nos concedeu. É a graça. É muitos anos de abnegação pessoal, muitos anos de santificação, para me chegar até aqui e trazer a verdadeira mensagem puro evangelho para vocês. Amém, amém. Então, vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre a vitória sobre a carne. Amém? Nós vamos ter uma série sobre vida no Espírito, andando no Espírito, operando no Espírito, vivendo pelo Espírito. Amém? Então, que Deus venha prosperar vocês. Ora, escute bem. Não tenha isso só como uma mensagem. Tenha isso como um fundamento de vida para você. Ok? Há mensagens que ela te abençoa. Você sai abençoado. A mensagem que te aviva. Tu sai avivado daqui. Com sede demais de Deus. A mensagem que te edifica. E a mensagem que te transforma. Essa mensagem é um tipo de mensagem que vai te edificar para te transformar. Então nós precisamos de mais fundamento. Quanto mais vocês aprenderem e ficarem feras, aptos nos fundamentos da palavra e da revelação, o resto é mais fácil de vencer. Tudo a gente consegue ver os caminhos das possibilidades que Deus nos dá pela sua bendita graça. Repita comigo, nada é impossível ao que crer. Então se sente glorificando o nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Bom, todos que estão aqui, sei que hoje faltou muita gente, mas todos vocês que estão aqui e muitos que estão assistindo a gente online,
Fique bem focado em tudo que eu vou ensinar. Anote. Veja depois essa pregação no YouTube. Eu não sei até onde Deus vai me levar. Eu não queria pregar hoje. Sinceramente, eu até falo com o pastor Douglas para ele pegar no meu lugar. Não foi? Mas falei, não, eu tenho que descer. Saí aqui da adoração aqui, aconteceu alguns probleminhas, eu fui ficar em intercessão ali em cima. Porque eu aposto em guerra espiritual. Hoje eu vou pedir a você na sua casa que lembre de orar pela minha vida. Eu não luto com coisa pequena. Amém? Quem lembra ano passado o que aconteceu comigo na guerra do ocultismo em dezembro? Quem lembra o que aconteceu aqui dentro? O mesmo grupo se levantou contra mim. Eles estão lutando dia e noite contra mim. Eu tive que sair de casa onde ficar com a minha esposa, com a minha bebê aqui, dormindo aqui na igreja. O pastor Douglas, o evangelista aqui. Eu era levado em espírito para lutar contra a bruxaria e feitiçaria. E não são um grupo pequeno. São muito fortes essas pessoas que estão lutando contra mim. É manhã, é tarde, é noite, não tem horário certo. Mas tem que estar todo o tempo em espírito de oração, porque é muito perigoso. É uma sensação horrível. Mas a dimensão da glória, Deus tem me protegido. Porque esse é um ano que algo muito glorioso está chegando aqui dentro. Então nós temos que aprender uma coisa, edificar nossa vida sobre fundamentos eternos. Sobre fundamentos da palavra de Deus que vai trazer, de fato, a realidade do que a Bíblia diz. Fala, do que a Bíblia diz vai acontecer na minha vida. É meu por herança. Fala, a palavra é minha. Faz parte da minha vida. Ela é parte do que eu sou. Ela completa o que eu sou. Ela define o que eu sou. Ela ordena o que eu sou. Ponto final. Dá glória a Jesus. Bom, então vamos começar no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Glória. Glória a Deus. Tem fogo aí? Capítulo 5, versículo 24. Vamos fazer umas leituras aqui. Na verdade, tem muito assunto para tratar em Gálatas. Eu vou ter que ser o máximo possível calmo com vocês para a gente chegar até lá. Até o ponto que nós temos que tratar aqui hoje. Fala obrigado, Senhor, pela sua presença. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos igual modo sobre a direção do... Ok. Somente isso aqui. Você viu o primeiro ponto que o apóstolo Paulo está falando? Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne. Glória a Jesus. Gálatas 2, vamos em Gálatas 2, 23 aqui rapidinho. Obrigado, Espírito Santo. Toma a frente de toda a palavra, Senhor Jesus. Toma a frente de toda a palavra. Gálatas 2, 20, desculpe. Obrigado, Espírito Santo, por essa unção, pela sua palavra. Obrigado pela tua presença, Senhor. Dá a eles aquilo que o Senhor me deu anos atrás, Senhor. Senhor, por favor, Senhor. Dá a eles aquilo que tu me deste, Senhor. Que me ensinou, Senhor, a vencer, Senhor, o poder da carne, Senhor, do inferno. Dá o melhor a eles, por favor, Senhor. Me ajude a entregar a eles o melhor que o Senhor tem para eles, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, a quem me amou e se sacrificou por mim. Amém? Fui crucificado juntamente com... Mas Cristo vive em mim. Fala, Cristo vive em mim.
Ó, desse modo não sou eu mais quem? Mas Cristo vive em mim. Vamos tentar atingir com você hoje um ponto mais importante dessa passagem. Não vamos olhar isso aqui só aquilo que achamos que a Bíblia está falando. Precisamos de mais revelação. Porque tem coisas que você abre a sua Bíblia e você tem um entendimento sobre aquilo ali, correto? Mas quando o Espírito Santo está te renovando, está te dando um espírito de sabedoria e revelação, você vai olhar aquilo ali e você não vai ter a sua interpretação. Você vai ter a interpretação que vem no seu espírito. Ali está a absoluta verdade. O que nós vamos começar a praticar profundamente é vida no espírito. Eu tive uma visão, foi interessante, quando Deus estava me revelando essa passagem, essa palavra, o Senhor me deu uma visão. Era como se tivesse um colchão de casal bem grosso, grande. E era como se duas obreiras aqui da casa tentavam levar para mim, que tinha que levar na casa pastoral e subir pela escada. E elas não conseguiam subir com aquele colchão. Elas tinham muita dificuldade de subir com aquele colchão. Depois, a visão voltou de novo. Eu vi elas duas subindo com muita dificuldade aquele colchão. Na terceira vez, eu fiquei, Senhor, o que o Senhor está falando para mim? Eu tive a terceira visão. Agora, quem pegava o colchão e subia era o pastor Jadson. Ele subiu o colchão até o terraço. Ele conseguia subir todos os degraus e levar o colchão sozinho até o terraço. E quando eu vi isso, o Espírito Santo falou para mim claramente. Aqueles que receberam o fundamento conseguem carregar o peso, conseguem vencer a sua carne. Mas aqueles que ainda não têm o fundamento, terão muita dificuldade para vencer o peso e as lutas que a carne e o inferno impõem. E eu voltei em espírito. Quando o Senhor me disse isso, Ele já estava me edificando sobre essa palavra e eu entendi que eu precisava fortalecer todo o ministério no fundamento da vida no espírito. E a gente começar a trabalhar um pouco com sua mente, com seu entendimento. Há 2 pontos que a palavra de Deus ela vai transformar em você, importante. Ela vai transformar a sua maneira de pensar, ok? E depois que ela trabalha na sua maneira de pensar, ela vai trabalhar na sua maneira de viver. Então é muito importante que você comece a atualizar todos os seus pensamentos. Absolutamente tudo o que você pensa de igreja, que você pensa de reino de Deus, que você pensa de você mesmo, da vida em si, vai ter que ser atualizado sobre o fundamento. Amém, amém? Um dia, eu estava no monte em oração, é um lugar onde eu fiquei muitos anos de oração lá em cima, ficava acampado, fazia nossos acampamentos de 40 dias de jejum. Era maravilhoso lá em cima. Às vezes a gente não queria nem sair daquele lugar. Era o nosso refúgio. Amém? Eu tive uma visão. Nessa visão eu estava construindo um edifício lá em cima. Ele estava só nos tijolos. Só tijolos. Tinha o primeiro pavimento, mas o segundo era tudo tijolos e estava meio torto, meio mal feito. De repente, na visão, eu vi caindo todo aquele fundo. Tudo que eu construí faz assim, ó. E em milésimo de segundo subiu um novo fundamento assim, ó. E aquela nova construção, que novo fundamento e nova construção que subiu milésimo de segundo, e tudo de luz, tudo tijolos de espíritos, eram tijolos eternos, ok? Eram espíritos tijolos, era tudo uma construção do espírito. Aí eu falei, Deus, o que é isso? O Senhor falou para mim assim, eu vou te dar uma nova unção na sua vida, vou te derramar uma nova dimensão de graça e glória, e você vai reedificar tudo que você fez até o dia de hoje. Eu falei, meu Deus. Obrigado. E escute isso. Dali em diante, eu lembro, naquela época, destravou-se uma nova unção na minha vida, no meu ministério. E ainda eu tinha igreja lá na comunidade Mesquita, na favela. Era lá embaixo, na casa dos meus pais, a igreja. E naquela época eu lembro que deu uma unção, uma renovação no meu ministério, o pessoal que estava perto de mim. Foi até na época que o meu cabelo começou a crescer, foi até profético, né? E exatamente naquela época, uma unção maravilhosa começou a descer no meu ministério. A palavra se tornou diferente, tudo se fez novo. E de glória em glória, fala de glória em glória.
somos transformados. Não, você vai ver na Bíblia, é importante esses versículos. Você gravou o primeiro versículo em Gálatas 5:24? Gravou? Gálatas 5:20, você gravou? Anote no teu caderno ou no seu celular. Agora coloca para mim aqui na tela mesmo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Quando nós estamos colocando fundamento, tem que ter paciência, amém? Mas escute o que eu vou falar para você. É o melhor tipo de mensagem que existe. É aquela que te fundamenta. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é? O véu é? O que diz no livro de Hebreus? Que a carne de Jesus é o véu, correto? Fala, o véu foi rasgado. Porque o corpo de Jesus foi perfurado, foi rasgado. Fala, o véu é retirado. Está falando da sua carne. O Senhor é o Espírito. Fala, o Senhor é o Espírito. Então quando você fala do Espírito Santo, você está falando de Jesus Cristo. Ele é o Espírito. Por isso que o Espírito Santo, a primazia do nome Espírito Santo, por causa da obra que ele faz de santificação em você. É o que te santifica, o Espírito do Santo. Em hebraico é Hakodesh. Ok? O Espírito do Santo, do Santo. No grego a transliteração ficou Espírito Santo. Às vezes você vai ver na Bíblia, no Novo Testamento, fala Espírito de Cristo, que revela Cristo para você. Espírito do Senhor, que revela o Senhor para você. O Espírito Santo que te santifica, etc. Da glória a Jesus. Então fica comigo. Quem está comigo? Quem deseja ouvir essa mensagem? Então eu preciso de um tempo seu. Você precisa me ter paciência. Que é muito importante essa mensagem. Amém? Olha lá. Mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um metal espelhado, a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito da glória. Fala glória. Tu vai pegar esse versículo, você vai anotar na tua Bíblia, você vai ler, reler várias vezes esse versículo. Até que a revelação desse versículo comece a entrar na sua vida. Porque nós meditamos e remeditamos na palavra de Deus por causa da revelação, do Espírito de revelação. Há momentos que eu abro a mesma passagem que eu já li 100 vezes, essa passagem parece nova, e eu olho e falo, meu Deus do céu. Porque o Espírito do Senhor está falando comigo essa passagem. Então você tem que aprender a entrar em concordância com o Espírito do Senhor. Você tem que entender uma coisa. Repita comigo, quando o meu espírito nasce de novo, eu tenho a natureza de Cristo em mim. Significa que você recebeu uma natureza santa em você, no teu espírito. Nós lemos que a carne ela não tem mais poder sobre a nossa nova natureza que está em Cristo Jesus. A maior dificuldade da igreja, principalmente do século 21, é lidar com a sua carne. Se você pegar todas as igrejas e reunir elas e perguntar para todos os cristãos quais são as suas maiores dificuldades, 98% vai falar que o seu maior problema é lidar consigo mesmo, com a sua própria natureza terrena. Eu vou falar a passagem para vocês. Embora pareça que essa passagem esteja talvez distante de você, ela já faz parte de você. Eu quero que você entenda que você já tem vitória sobre a sua carne. Só que você precisa aprender como ter vitória sobre a tua carne. Mas independente de você aprender ou não, você tem que entender que o seu status original é vitória. Amém, amém? Fala, o meu status original é definido por Cristo Jesus, no meu novo nascimento. Então quer dizer que aqueles que nasceram de Cristo, Paulo diz, crucificaram a sua... Não, está dizendo que no dia que você nasceu pela fé em Cristo Jesus, recebeu o Espírito de Deus na sua vida, você morreu. Quando eu falo você, eu falo do teu eu, da tua carne. Você morreu. Você vai ter que entender isso. Se você não entender que você morreu para esse mundo e crucificou a sua carne juntamente com Cristo Jesus, você não vai entender a vida no Espírito. Mas eu sinto a minha carne, eu sinto os desejos, eu sinto o pecado, eu sinto isso. E daí? O problema é que você está dando atenção a algo errado. Quando nós demos atenção e deixamos as trevas
trabalhar no sistema do engano da mente e te dar o falso discernimento na tua vida, você vai se confundir com a tua natureza terrena, que ela está morta. Ou seja, um corpo morto está definindo um corpo vivo dentro de você. E você tem que conseguir colocar na sua cabecinha, no seu coração, tudo que eu vou ensinar para você. Tem que atualizar o seu modo de pensar, de agir, de sentir. Você tem que entender, primeiramente, a verdade que está na palavra é a supremacia do que você tem que pensar. Se você não consegue pensar conforme a Bíblia diz, você vai ter que se esforçar um pouco mais. Porque a única maneira de começarmos a entrar numa vida no Espírito, primeiro é renovando o seu entendimento. Paulo diz no livro de Hebreus capítulo 12, transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Essa palavra em grego é naus, que é lugar de reflexão moral, que é a sua consciência. A sua consciência tem que aceitar o que de fato a Bíblia diz, é o que ela é, e ponto final. Agora você vai ler o que a Bíblia diz, você vai ler o quê? Religiosamente? Carnalmente? Teologicamente? Como você vai ler a Bíblia? Eu vou te ensinar você a ler a Bíblia do jeito que eu aprendi com o Senhor. Do jeito que eu aprendi com o Senhor. A maneira que eu aprendi com o Senhor, desde que eu fui salvo, cheio do poder do Espírito Santo, é a maneira que até hoje eu carrego na minha vida. Não foi estudando livro de teologia que eu estudei teologia, isso não serviu para mim para nada, só para guardar na gaveta. Porque teologia não cura ninguém, teologia não liberta ninguém. Teologia não me dá revelação nenhuma. Que tudo que eu prego aqui eu não prego teologia, eu prego revelação. É isso que você tem que ter. O espírito de revelação na sua vida. Mas eu vou te mostrar para você que você já tem o espírito de sabedoria e revelação na sua vida. Mas você precisa ter fé para se apropriar do que já está dentro da natureza do teu espírito. Declara comigo, tudo está feito no meu espírito. Fala, é uma questão de liberação. Eu vou te falar assim de experiências pessoais, como tudo está feito no nosso espírito. Existem dimensões do espírito que hoje eu vivo, que lá atrás, aos meus 19 anos de idade, o Senhor permitia eu dar um salto no meu futuro, no apóstolo hoje, amém? E a unção apostólica cair em mim aos meus 19 anos e trazer uma manifestação do céu tão grande no meio de uma igreja pentecostal. Pentecostal não tinha nem visão de reino, nada disso que vocês têm hoje, nada disso. E quando descia aquela dimensão daquela glória, ninguém ficava de pé na igreja. A revelação que descia sobre mim era tão grande, eu ficava tão cheio do poder do Espírito Santo. Mas daqui a pouco foi assim, ó, e embora. Eu saí da igreja, meu Deus, o que foi isso? Daqui a pouco eu não conseguia de novo. Fala, por que não vem de novo? Desce, fogo. Não descia. Era Deus me dando só um pouquinho de um vislumbre do que seria meu futuro. Então, eu vivi às vezes, à frente do meu tempo, em certas épocas da minha vida, para Deus mostrar que Ele era comigo. Eu tive que viver porque Deus me fortalecesse assim, me mostrando o futuro. Ele falava, continue crendo. Embora eu não tinha um acesso para manifestar aquilo porque eu não estava amadurecido. Por isso que a vida no Espírito é uma construção de maturidade no seu caráter, no seu consciência, no seu entendimento, na forma de pensar, sentir e viver. Ok? Fala, a vida no Espírito é o que eu vivo em todo o meu ser, em todo o meu ambiente. Então, eu quero ensinar isso a vocês. Quem está comigo da glória de Jesus? Então, já estamos assentando algumas coisas aqui. Eu estou dizendo para você que tudo está feito. E nós precisamos aprender a andar no lugar chamado feito. Para que você possa andar no lugar chamado feito na sua vida, escute, e você ter vitória sobre a carne sua que já é morta, você que está em Cristo Jesus. Para que você não seja assolado pelos demônios. Para que você não recaia no pecado. Você tem que conseguir entender e praticar na sua vida o que eu vou te ensinar, que eu já comecei a te ensinar. É uma das coisas mais importantes que eu tenho para ensinar para a igreja. Eu peço que você aprenda e só pratique o que eu vou te ensinar. É o suficiente para você ver tudo quanto você deseja de Deus na sua vida se manifestar em você. Não, peraí. Você não entendeu. Para que você veja tudo quanto você deseja de Deus manifestar na sua vida, você venha receber. Cara, não, peraí. Ele falou
Tudo. Tudo, irmão. Absolutamente tudo. Fala, no meu espírito, eu estou assentado nas regiões celestiais, à destra do trono do Altíssimo, em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. Que Deus nos amou, muito seu amor, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez o quê? Coloca aí, Efésios 2, 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em... Não, quer dizer que você está entronizado, assentado. A tradução que Almeida está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Essa palavra entronizado em Cristo, assentado, significa o quê? Que alguém que sentou numa cadeira e pegou uma criança e colocou no seu colo para sentar junto. Você está assentado com Cristo. Volta lá de novo. Versículo 6. E nos entronizou nos lugares celestiais em... Entronizou o quê? O que significa entronizou? Quem está sentado num trono. Ele te colocou você entronizado, ou seja, ele te assentou num trono de governo. Irmãos, presta atenção. Por menor que você se sinta na sua fé e no seu espírito, preste atenção numa coisa que eu vou te falar. O diabo quer matar a gente? Hã? Pois, correto? Ele quer matar. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Você acha que se ele não pudesse te matar, ele teria te matado já? Mas é tão forte o que está na tua vida, que todas as tentativas do inferno foram frustradas até o dia de hoje. Isso por causa da sua pequena fé. Imagina quando essa fé se tornar num grãozinho de mostarda sólido. Pô, mas é pequenininho o grãozinho de mostarda? Sim, mas é sólido. No reino de Deus, quando a sua fé é sólida e fundamentada, ela pode ser pequenininha, mas ela é o suficiente para mover montanhas na sua vida. E você vai conseguir remover essa montanha que tem colocado impasse na sua carne muitos anos na sua vida. Qual é o teu problema? Casamento? Finanças? Tua carne? Os pecados? Pecado doméstico? Pecado de pensamento? Perturbação? Espíritos geracionais? Não tem problema, irmão. Olha nisso. Tenta enxergar isso na visão do que a Bíblia te diz. Que temos vitória sobre o pecado. Temos vitória sobre a carne. Tente ver isso na perspectiva do que Deus vê você. Quando Deus olha para você, Ele te olha como? Ah, que miserável pecador. Misericórdia. Miserável. Ele te olha como miserável, irmão? Como é que tu sabe? Isso aí, Tamires. Porque a Bíblia fala, correto? Como é que Deus nos vê? Não, peraí, vou te mostrar como é que Deus te vê. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Vamos ver como é que Deus te vê. Versículo 4. Ok. Olha isso aqui. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que assiste diante do seu trono. Vai, muita glória. Aleluia. Olha aí. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Fala, soberano dos reis da terra. Olha quem é os reis da terra. Ele que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos... Vai vir aí, e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus, o seu Pai. A Ele, portanto, seja a glória, o domínio pelo século dos séculos. Amém! Olha como é que Deus te vê. Te vê você como reis, rainhas, como reino sacerdotal. Por isso que às vezes você chega com alto com os miseração. Rapaz, tu é um rei, cara. Postura. O diabo está te vendo. Teu inimigo está te vendo. Postura. Postura. Sabe qual é a tua postura que você tem que ter? Firmeza na convicção da fé que o Senhor te deu. Escute o que o Espírito Santo está falando para mim aqui. Quando eu estou ministrando, estava lendo e falou uma coisa profunda para mim. Qual é mais válido? Eu combater teu pecado ou te ensinar como você vencer seu pecado? Qual é mais válido? O que você quer? Porque combater teu pecado pregando peças contra o pecado não liberta a pessoa do pecado.
mas ensinando elas quem elas são em Cristo Jesus, liberta elas do pecado. Então tem uma condição hoje para nós vamos tratar aqui todo domingo. Você vai aprender a ter vitória sobre a tua carne. E eu vou te falar, se você praticar diariamente o que eu vou te ensinar, aprender a mudar a sua maneira de pensar sobre você mesmo, deixar que a palavra determine novos pensamentos na sua vida, é impossível você não alcançar a plenitude das bênçãos que o Senhor já tem depositado para você. Fala, Deus, Ele não me abençoou com uma bênção. Ele me abençoou com tudo o que eu preciso, desde agora até a eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vocês estão mudando a maneira de pensar? Tá bom. Se você não aceitar o que eu estou te falando, mudar a maneira de pensar, não adianta você nem ouvir o que eu estou falando aqui. Isso aqui é um fundamento para você. Mude a tua maneira de pensar. Aceite agora essa palavra na tua vida. Quer vencer o pecado? Aceite a tua condição de rei, sacerdote. Aceite a tua condição de santo. Porque o diabo ele quer jogar na batalha espiritual tua mente o quê? Sou pecador, estou na fraqueza. Ai, aquele pecado de novo, aquela assolação de novo. Aí você vai ficar olhando para isso? Senhor, Tu me deu força, Tu me deu vitória sobre o pecado. O pecado não tem mais domínio na minha vida. Por que eu vou deixar o diabo me condenar aquilo que Jesus já me libertou da condenação? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Você vai aprender a tratar das suas fraquezas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora você vai orar essa palavra. Quando você estiver em oração, ore esses versículos. Porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Coloca para esse lá. Essa passagem aqui, Efésios 1, 3, você vai orar. Porquanto Deus me abençoou. Bendito seja o Deus Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor, obrigado porque Tu já me abençoou. Fala isso para a sua falta. A sua falta, fala, minha falta é uma ausência da presença de Deus. Libere a presença de Deus para a sua falta. Coloque Deus nas suas finanças, coloque Deus no teu casamento, assente Deus no teu coração. Assente Deus no teu coração. Assente as verdades no íntimo do teu ser. Vai mudar a tua vida. Eu estou falando para você que é isso que me levou meus maiores caminhos de transformação na minha vida. Olha lá. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em... Aleluia! Olha aí, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da... Peraí. Quer dizer que a lei do Espírito e vida, fala, a lei do Espírito e vida, me livrou, aniquilou a lei do pecado e da morte. Existem 3 leis, a lei de Moisés, a lei do Espírito e a lei do pecado e da morte. A lei de Moisés, os 10 mandamentos, as mais de 600 e poucas ordenanças, estão todas resumidas dentro do teu espírito. Eu vou te mostrar isso na Bíblia para você. Quer que eu te mostre na Bíblia? Olha a tua condição, presta atenção que o Espírito Santo de Deus tem me falado esses dias. Um dos maiores problemas das pessoas é porque elas não mudaram a sua mentalidade, a tua forma de pensar. Por isso que a maioria das pessoas são religiosas. E não tem uma pessoa religiosa, aquela que veste um roupão, ou aquela que canta de um jeito, que canta corinho de fogo, ou é o uso e costume das igrejas. Não. Uma pessoa religiosa é aquela que substitui aquilo que Deus faz pelo que os homens estão fazendo. Religioso, uma pessoa religiosa é aquela que se baseia nas obras dos homens, mas não anda nas obras do Espírito. Religiosidade é tudo aquilo que nós fazemos pelo nosso estilo, pelo nosso jeito, pela nossa capacidade e esquecemos da vida no Espírito. Religiosidade é aquilo que define o que o homem está fazendo, não o que Deus está fazendo. Mas espirituais são aquilo que anda naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus fala, naquilo que Deus é, da glória de Jesus. Bom, você está dentro de uma igreja que parece ser uma igreja um pouco mais moderna, né? Talvez assim pudesse dizer para você. Uma visão diferente, não tão religiosa, não é sembriano, nem isso aqui. Não. Escute bem. Esse mesmo estilo que você está vendo aqui pode ser tão religioso como qualquer outra igreja, até do véu do roupão.
Job de restauração, que eu já fui job de restauração da minha juventude. O que define a religiosidade, eu lá dentro não era religioso. Eu fui liberto da religiosidade. A religião está na sua carne, está na sua mente. A religiosidade é seus padrões de comportamento que não estão avaliados e aprovados pelo que a Bíblia diz. A religiosidade faz você pegar algo que a Bíblia diz e condenar você mesmo, se destruir a si mesmo. Nós temos que derrubar os padrões que o inferno levantou na nossa mente durante anos. Isso é chamado de fortalezas mentais. Fortalezas e sentimentos vão cair por terra mediante a verdade que vai estar na tua vida. Há uma mudança poderosa chegando na vida de vocês. Há uma mudança poderosa chegando na vida de vocês. Fala, eu posso ter e eu tenho tudo que Deus falou para mim. Você quer desenvolver isso ou não quer? Quer ou não quer? O novo nascimento da nossa natureza humana é retirada do governo das nossas vidas, para que a nova natureza espiritual tome posse do governo. Fala, a minha nova natureza, o meu espírito, tomou o governo. A questão é, por que muitos cristãos, apóstolo, pecam? Simplesmente porque eles não conseguiram entender e praticar a liberação do seu próprio espírito. Tudo aquilo que eu não sabia, liberar a lei do Espírito e vida, o Espírito Santo sobre o meu espírito, sempre me prejudicava. As áreas da minha vida que eu era mais prejudicado eram aquelas que eu não tinha o conhecimento revelado da verdade dentro do meu coração. Quando eu comecei a mudar meu pensamento por esse tipo de mensagem, pelo que Deus começou a me ensinar, pelo que Ele começou a me fundamentar, eu comecei a ser transformado numa nova pessoa. Eu comecei a ter vitória sobre todas as áreas da minha vida, da minha carne. Principalmente as áreas onde o pecado mais tenta nos assolar. Você não pode dar um poder ao pecado daquilo que não tem mais na sua vida, porque o pecado foi aniquilado na cruz do Calvário. Porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e vida me libertou da lei do pecado e da... Te libertou. Aceite isso. Construa isso no teu coração. Declare isso para você. E use mais o poder do teu Espírito que eu vou começar a ensinar para vocês. Dá glória a Jesus Cristo. Fala, somos cidadãos dos céus e não mais terrenos. Bom, agora você tem que entender ponto final isso. Coloca um ponto final na sua vida. Eu não pertenço mais às coisas terrenas. Eu não sou mais um cidadão da terra. Eu sou um cidadão do céu. Depois você pode meditar em Efésios capítulo 2 que você vai achar lá. Entende que o seu status é cidadãos do céu, reis, sacerdotes, filhos do Deus vivo. A glória. Somos chamados de espirituais. Eu sinto o poder do Espírito Santo sobre o meu espírito aqui. Eu sinto. Dia e noite eu sinto. Eu sinto o meu próprio espírito. Eu ouço o meu próprio espírito. Eu interajo mais com o meu espírito que com a minha carne. A minha carne ela tem que interagir com o meu espírito debaixo da santificação do Senhor. Por isso que você tem que aprender a santificar todo o teu espírito, alma e corpo. Estou indo bem? Posso continuar? Você agora tem uma luta contra a velha natureza, que vai sempre tentar retomar o governo dela de volta. E você tem que entender que você tem que aprender a vencer essa luta. A luta contra a nossa velha natureza, entender que ela não pertence mais a nós. Você tem que entender que de glória em glória, de glória crescente, ou seja, a glória, essa palavra em grego é dosha. Ela fala de resplendor, de luz. A imagem do Senhor é uma luz dentro de você. E essa luz ela está alcançando cada vez mais a sua plenitude. Você precisa aprender a liberar o seu espírito. Usar as ferramentas que o Espírito Santo te deu. E eu vou falar da ferramenta mais eficaz que existe para a nossa liberação e a nossa transformação. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Eu falei para vocês entenderem que a verdade, fala a verdade de Deus, ela vem em ambientes dentro da minha vida. Fala nos meus pensamentos, na minha alma e no espírito. Ok. Por isso que em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, ó,
Que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente. Que todo o vosso corpo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade precisa encontrar repouso na sua mente e no seu coração. Fala, a verdade tem que encontrar um repouso em mim. Escute, eu vou tentar te ajudar o máximo possível nisso. Até que você mude a condição do seu coração. Não é suficiente só uma mensagem de hoje que eu estou pregando para mudar a condição do seu coração. É muito difícil. Porque seu coração ele vai entrar numa libertação. Existem muitas áreas que você desconhece de você mesmo, que lá no fundo está sempre te condenando, que te amarra a algum tipo de pecado, que vai e volta esse pecado, porque você não conseguiu identificar isso em você. Às vezes, quando nós estamos pregando sobre paternidade, ministrando, pessoas começam a chorar debaixo daquela unção, porque elas foram feridas por pais e mães. Não teve um pai dentro de casa, uma figura paterna, que ensinasse o verdadeiro amor, o verdadeiro caminho, que cuidasse, que nutrisse, que fortalecesse, que ensinasse, desse limite, proteção. Então tem pessoas que é muito desprotegida nessa área, muito ferida. Acabam se abrindo muito a certos pecados na vida da falta de paternidade. A falta de paternidade, para mim, é um dos maiores dano que pode acontecer na vida de uma pessoa. Posso continuar? Então, o que eu quero ensinar para vocês? Há coisas no seu coração que elas vão começar a sair para fora. Elas vão vir à tona. Você vai começar a descobrir, a viver e ver os processos mais profundos da teimosia do seu próprio coração. É onde você está tendo um combate contra a verdade. É onde você combate inconscientemente dentro de você. E só tem uma maneira de expelir isso para fora. Fala, uma maneira. Já vou te ensinar a maneira. Primeiro que você tem que entender algumas coisas. Eu estou tentando fazer você entender algumas coisas. Primeiro você entendeu como Deus te vê. Como Deus te vê? Como Deus te vê? Reis, sacerdotes. Fala, filhos. Fala, autoridades espirituais. Eu estava em oração, acho que eu estava tocando e de repente o Espírito Santo falou uma frase para mim maravilhosa. Sobre a autoridade. A autoridade, o Senhor falou para cima para mim, bem claro. A autoridade ela não consiste em quanto poder você manifesta, quanto os demônios se sujeitam a vocês. O Senhor falou para mim, a verdadeira autoridade dele na vida de uma pessoa é o quanto o governo da sua palavra, do seu espírito, determina a vida dessa pessoa. A autoridade na vida de um cristão não é expulsar demônios, mas é obedecer à verdade. Essa é a sua verdadeira autoridade. Os discípulos, quando eles operaram debaixo do manto de Jesus Cristo, eles ainda não tinham nascido de novo, operaram debaixo de uma autoridade emprestada. Eles foram expulsar o demônio, curar os enfermos e retornaram. Por favor, não fique andando aqui dentro, ninguém, tá? Para não distrair as pessoas, porque eu estou trazendo uma revelação muito séria. Só se tiver alguma extrema necessidade. Fala, quando Jesus falou, quando eles retornaram, muito felizes. E Jesus falou assim, olha, não se alegre que os demônios saem, são expulsos por causa do meu nome. Mas se alegre que o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Nós que queremos ser verdadeiramente cristãos espirituais, teremos que valorizar aquilo que a verdade ela é. Porque muitas pessoas elas têm os olhos focados no poder e manifestações. Mas isso não vai te salvar. A única autoridade que te salva é a verdade que você obedece. A sua autoridade é o quanto você obedece ao Evangelho de Jesus Cristo e vive a vida no Espírito. Essa é a sua autoridade. Por quê? Já vi muitos homens que expulsam demônios, curam enfermos, caíram nos piores pecados, os mais lastimáveis. Da gente ficar assim, meu Deus, não tem como eu acreditar. Se esse homem de Deus caiu nisso, ei, não confunda um chamado que a pessoa tem para fazer isso com a vida espiritual. Pode ter fé, pode ter o chamado para expulsar demônio, mas não significa que é santo. E nem significa que anda com Deus e que está na verdade. Jesus disse no livro de Mateus capítulo 7,
ele fala, muitos me dirão naquele grande dia, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres e maravilhas. Jesus falou assim, vos direi abertamente, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço, vocês não têm parte comigo. O que vocês querem? É isso que Deus me colocou esse acento dentro de mim, lá na minha juventude. Porque eu tinha um chamado, o chamado estava em mim. E porque o chamado estava em mim, eu atraía o poder de Deus na minha vida. Porque Ele me deu isso lá no céu, lá no meu espírito, quando Ele gerou meu espírito lá na eternidade. Eu quero que você consiga entender o que é o teu espírito. Coloca para mim Zacarias capítulo 12, versículo 1. Esta, pois, a palavra de Yahweh para Israel, palavra do Senhor que estende os céus, estabelece os alicerces da terra e forma o espírito do ser humano dentro. Você consegue entender isso? Você foi formado dentro do ventre do Eterno, da luz inacessível. Inacessível. Você é um espírito eterno. O que estende o céu, firma os alicerces da terra, gerou você dentro dele, você é eterno, você tem a semelhança do Altíssimo dentro de vocês. Tudo que o inferno ele tenta com o ser humano, sabe o que é? Enganar a carne, a mente, para que o Espírito eterno que está dentro de você, que tem a semelhança do Altíssimo, que tem governo, que tem autoridade, cheio de vida, cheio de graça, não fale, não seja liberado. E nós vamos vencer essa luta, você vai vencer essa luta. Escute, o Espírito Santo, ele não está em luta com a sua carne. Tem algo na tradução aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui rapidinho. Ó. Versículos 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Coloca para mim, gentileza. Portanto, vos afirmo, viveis pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da... Olha só. Portanto, a carne luta contra o... E o Espírito contra... E eles se opõem um ao... De modo que não conseguireis fazer o que quereis. Olha agora, presta atenção. Aqui, esse Espírito aqui, está maiúsculo, correto? Correto? A maioria de todos os grandes homens de Deus contestam. Isso é um erro de tradução. O Espírito Santo, ele não tem luta com você, ele é soberano. Como é que pode um ser onipotente, onisciente ter luta com você? O Espírito Santo não tem luta com o diabo. Os anjos lutam contra o diabo. Ele é soberano. Ele é eterno. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. O Espírito Santo não está em luta contra o diabo. Ele não guerreia contra o diabo para você. É anjos que guerreia. É você que guerreia. Ele te deu uma armadura para vestir você, para cortar a cabeça do demônio. Ele te revestiu do poder dele, para você usar o poder dele no seu espírito, para vencer as obras da carne do diabo, da glória de Jesus Cristo. Quanto mais nós assentarmos isso aqui, se a gente ficar durante longos meses aqui trabalhando nessa mensagem, eu posso dizer uma coisa: você vai ter liberdade total contra as obras do diabo e da sua carne. É uma questão de tempo, fala uma questão de tempo. É uma questão de o Senhor renovar a sua maneira de pensar, renovar o seu sentimento, o teu coração. É uma questão de tempo, até que o Espírito Santo assente o fundamento dessa verdade na sua vida. E tu pode ter certeza que eu estou te falando. Tua fé será uma fé inabalável da glória. Quanto mais eu ensinar essa verdade para vocês e pregar essa verdade, vocês vão ver, vocês vão me falar, eu estou me tornando outra pessoa.
Na verdade, você está se identificando com a sua verdadeira pessoa. Fala assim, eu estou me identificando com o meu espírito. Essa é a verdade. Fala, essa é a verdade. Será que eu falo agora, Senhor? Eles já sabem, Senhor, mas será que eles vão ouvir hoje? Vou falar daqui a pouco, peraí. A maneira e a mais eficaz que existe de transformar a sua vida, de você conseguir liberar teu espírito constantemente, é quando você começa a orar em línguas. Vocês já sabem disso, mas você talvez não está entendendo isso. Quando o Senhor começou a me revelar isso na minha vida, eu comecei a orar em línguas. Na minha juventude, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu orava em línguas sem saber o porquê eu orava em línguas. Eu não tinha entendimento. Eu era um recém-nascido de novo. Eu passava 2 horas no monte orando em línguas. E ninguém nunca me falou aquilo. Eu não sabia disso. E sempre fui uma pessoa de falar muito em línguas. Falar em línguas é uma coisa, mas orar em línguas é outra coisa. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Porque Ele nos deu uma linguagem ao nosso espírito. Se você tem uma nova natureza, se você tem uma mente no espírito, então você tem olhos no espírito, tem boca no espírito, ouvido no seu espírito, você tem uma fala. A linguagem do reino de Deus é a linguagem espiritual. Delevar-se, delevando-se, darababá-se, daracatá-se. Delevederou-se, darababá-se. Calma, eu vou mexer com vocês com esse negócio. Vou mexer com a tua vida. Eu tenho certeza que no mínimo esse povo vai orar 2 horas por dia em línguas. E não é andando fazendo tuas coisas não. Andando fazendo tua coisa, tu vai orar o dia inteiro. 2 horas quieto no teu quarto trancado. Tua carne vai gritar, tá me matando. Socorro, chama a apóstolo. Morre mesmo, mata, Senhor, mata, mais fogo. Mais fogo, eu vou lá para falar. Fogo, fogo, mata. Isso. Ele vai matar a sua carne. Amém, amém. Esse é o segredo. A maneira mais eficaz da liberação do nosso espírito é orando no Espírito Santo. Coloca aí Judas 1:20. Ah, mas eu sei disso. Renova a tua fé para tu orar direito. Amém? Renove a sua fé. Sempre precisaremos de renovação de fé. Os nossos fundamentos sempre precisarão ser reavaliados, para que nunca se esquecemos da prática da vida no Espírito. Senão a gente pode ficar sentado numa mega unção e daqui a pouco, cair sem saber onde tropeçou. Ah, vocês estão entendendo? Amém, amém? Então anote o que eu estou falando para vocês, hein? Depois tu pega no YouTube e reveja essa mensagem. Olha lá. Vós, porém, amados, e vós, porém, amados, edificai-vos na que tendes. Não precisa explicar a palavra edificai-vos, né? Todo mundo passou no prezinho, passou? Você aprendeu lá no prezinho construir casinha, escrever. Quer vencer? Vocês querem vencer? Querem vencer? Então eu vou encher vocês dessa mensagem. Daqui a pouco você vai falar assim: eu estou me transformando numa nova pessoa. Eu não me reconheço mais. Mas calma, tem umas coisinhas que eu vou te alertar. Posso continuar? A oração em línguas, ela te leva ao lugar onde você pode vencer a sua carne. No lugar onde você não suportará mais viver para a sua carne. Quanto mais nós estamos vivendo e andando pelo Espírito Santo, praticando a oração em línguas, vai acontecer algo com você. Pecados como inveja, ódio, ira,
pecados sexuais, mentais, perturbações. Vai ficar insuportável para você. Você mesmo não vai mais suportar a sua carne. É isso que o poder do Espírito de Deus, essa nova natureza que você tem, é capaz de fazer com a sua carne. De tornar insuportável, indesejável os desejos das paixões terrenas. Quanto mais você assentar sua vida na oração em línguas, não sai disso, vai começar a ser exposto às áreas ocultas de trevas das suas iniquidades do seu coração. Quando nós começamos a viver a vida no Espírito, orando no Espírito, todo o tempo orando no Espírito, coloca em Efésios capítulo 6, versículo 18. Vai começar a vir à tona as suas iniquidades. Elas vão subir para a superfície para você usar a sua autoridade no seu espírito e destruir as obras da carne. Fala, aniquilar, fuzilar, crucificar, enterrar, matar, amordaçar. Tudo isso aí, irmão. É isso que você vai fazer. Você vai ter essa ira santa da glória. Fala, Deus, me dá uma ira santa contra a minha carne. Olha lá. Orai no Espírito em todas as circunstâncias. Meu Deus do céu, peraí. Olha lá. Orai no Espírito em todas. Fala, no Espírito. Então você está vendo o quê? Não é uma oração na sua carne, em todas as circunstâncias. Não é uma oração na sua mente, em toda circunstância. É em todas e qualquer circunstância e tempo. Está dando arroz, entrou no ônibus para trabalhar. O que você falou? Não estou falando com o senhor, não. Hã? Não é com você, não. O que você está fazendo? É maluco? Não, estou só meditando aqui. Peraí. É assim.